Bom dia, feliz Páscoa, meus irmãos, que a paz esteja com todos vocês. Hoje vamos fazer a leitura do Evangelho deste domingo, que é o Evangelho que fala sobre a ressurreição de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. No primeiro dia, que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro, de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro, correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o lenço chamado sudário, que estivera na cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas sim dobrado em um lugar à parte. Então entrou também o discípulo, que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Em verdade, ainda não haviam entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos, então, voltaram para suas casas, palavra que nos leva à salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje, falando brevemente sobre esse texto. Antes disso, não se esqueça, você curte aí as nossas leituras, dá um like pra gente, tá? Toca lá no sininho para você ficar sempre alerta aí quando a gente publicar novas homilias aí, novas leituras do Evangelho do dia. Colabora com a gente aí que cada dia mais o canal vai crescendo e a gente pode ter mais tempo para conseguir divulgar a palavra de Deus e chegar mais longe. Então, primeiro passo, o sepulcro vazio. Imaginem a cena, imaginem o susto de Maria Madalena quando viram que o Senhor deles, o Messias, aqueles a quem eles tanto amavam, que tinha sofrido tanto naquela semana, o corpo tinha sido roubado, o sepulcro estava vazio. Um desespero, isso era madrugada, o dia estava nascendo. E ela correu, num misto de medo, num misto de incredulidade, de não saber o que estava acontecendo, correu e foi avisar ao líder deles. Pedro, ele tinha um espírito de liderança muito forte e foi isso que Jesus viu nele. Jesus procura pessoas que possam guiar o rebanho, ser verdadeiros pastores, e Pedro era um líder. Pedro era aquele que comandava, mas Pedro também havia passado uma provação nessa semana, quando ele, desde a quinta-feira santa, ele já vinha sendo moldado para se tornar esse grande líder que a igreja teve. Então, ele também estava com medo, todos eles estavam desesperados, porque os cristãos estavam sendo perseguidos. Mas mesmo assim ela contou a ele, e Pedro estava junto com João, a quem o discípulo, a quem a palavra chama como o discípulo a quem Jesus amava, aquele a qual ele entregou a sua mãe aos cuidados dele. E Pedro e João saem correndo. João, mais novo, mais jovem, chega na frente, mas respeitando a autoridade de Pedro como líder, João não entra, espera que Pedro chegue. E quando Pedro chega, uma coisa eles já notam
de estalo. Os panos que envolviam o corpo de Cristo estavam de um lado jogados. Porém, o lenço, o santo sudário, estava ao lado dobrado, separado desses panos. E isso remonta, segundo um livro do padre Christian Shankar, isso remonta a uma tradição hebraica, onde o servo preparava a mesa, o seu amo se servia da mesa. Quando o amo terminava, ele embolava, limpava o rosto, limpava as mãos, embolava o lenço e jogava de lado, dizendo que havia terminado. Mas quando o amo dobrava ou enrolava esse lenço e colocava ao lado e saía da mesa, isso indicava para o servo uma mensagem bem direta: eu voltarei. Significava que a missão ainda não havia sido completa. E isso nos manda um recado: eu ressuscitarei, eu ressuscitei, eu voltei, eu estou chegando. Então hoje a gente tem que se preparar para essa volta de Jesus, olhar esse lenço dobrado e saber que ele está voltando. E precisamos cada dia mais fazer a nossa parte. É muito interessante também quando o próprio evangelista João diz que quando viu, creu. E ele, ali naquele momento, ele entendeu a ressurreição de Cristo. Ele entendeu a luz da vida eterna, de como tudo que Jesus havia ensinado a eles estava se tornando realidade naquele momento, naquele dia. Então, que nós possamos também, exatamente como esse evangelho de hoje termina, no versículo 10, dizendo: os discípulos então voltaram para as casas. Que nós possamos voltarmos para as nossas casas, voltar para as nossas famílias. Que as nossas famílias não sejam mais sepulcros vazios, mas que elas sejam, sim, o reino de Deus nessa terra. Estamos aqui de passagem, como a segunda leitura de hoje falaria, mas a gente não entrou nesse texto. São Paulo fala que estamos aqui de passagem, precisamos preparar o reino de Deus. Estamos nos preparando para o reino de Deus, então temos que preparar esse reino de Deus aqui na terra, fazer com que a nossa casa seja realmente um reino de Deus na terra, que as nossas famílias sejam para evangelizar. Amém? Que Deus os abençoe, que esse domingo de Páscoa seja para todos vocês um dia feliz. Fique em casa, só saia quem tem necessidade. Amém. Deus os abençoe e até a próxima semana.